Seja bem-vindo ao vídeo de hoje, então já deixe seu like e já se inscreva e vamos para o vídeo. Movimento Nacional. Fim2medaordem.com. Ou para quem preferir, fim2medaordem.com.br. Visite nosso site www.fim2medaordem.com. Participe do nosso movimento site oficial www.fim2medaordem.com. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Siga-nos no Instagram, fim2medaordem.com.br. Fale conosco, diretoria@fim2medaordem.com. Deixe seu like para fortalecer ainda mais a nossa luta. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal do YouTube, fim2medaordem.com. Veja a descrição deste vídeo, além dos links das redes sociais oficial do movimento Fim2medaordem.com. Na descrição deste vídeo tem também links de grupos do WhatsApp, grupos sociais do movimento Fim2medaordem.com. Veja a descrição deste vídeo. Agora vamos para o que interessa: escravidão moderna. Escravidão dos bacharéis em direito, isso é muito triste. Estudamos para defender os nossos direitos e os direitos de todos. Fim2medaordem.com. Cada inscrito no exame de ordem paga $, 260,00 para ter o direito de fazer a prova. Se nessa edição nós tivemos 122 mil inscritos, é bem razoável imaginar que uns 15 mil conseguiram as isenções, em um chute generoso, pois, desde o Chiques Exame a banca apertou bastante nos critérios de concessão das isenções. Fazendo a matemática toda, essa edição do exame de ordem pode ter rendido, mais ou menos, uns 27 milhões para a dupla OAB-FGV. É muito dinheiro. Dinheiro o suficiente para se fazer uma prova de excelência. Excelência mesmo, sem quaisquer interconferências. Mas não é isso que nos vemos. Não é isso o que acontece. Os plágios consecutivos ocorridos nas últimas 2 edições indicam que algo de muito, mas muito errado ocorre na preparação e condução da prova. Tivemos o primeiro plágio no Chiques Exame de Ordem. A questão foi anulada de ofício, o que é algo ruim para a FGV. Afinal, uma anulação de ofício é um indicativo de que o vício na questão é grave. Daquele episódio podemos inferir 2 possíveis desdobramentos lógicos. Desdobramento 1, a OAB ter advertido a FGV determinado uma revisão no material da prova, para que um episódio igual não mais ocorresse. Desdobramento 2, a OAB ter ficado inerte junto com a FGV, e nada ter sido feito. Se a OAB seguiu o desdobramento 1, que seria o mais lógico, a FGV ignorou por completo. O que é grave. Se a OAB seguiu o desdobramento 2, ela foi completamente omissa. A verdade é que o impensável aconteceu, um segundo plágio, na prova seguinte, na mesma disciplina, da mesma prova, copiada advogado Petrobras, 2012, e da mesma organizadora Sesgravil, aconteceu. Vocês têm noção do quão revelador isso é? Tem ideia do tamanho do descaso com a condução da prova que esse duplo plágio consecutivo mostra? A FGV comunicou ao jornal Leia já uma nota sobre o episódio que expõe muito sobre a condução do exame. A FGV esclarece que já elaborou, nos últimos 10 anos, 29 exames para a OAB, o que corresponde à elaboração de 2.607 questões inéditas, numa média de 0,3 exames por ano. Para resgate da verdade é fundamental informar que o que houve no último exame foi, única e tão somente, a elaboração de uma questão de direito internacional, por uma professora mestre e doutora, que já havia constado em uma prova de concurso para outra instituição, nos idos de 2012. A FGV tem compromisso, inclusive, com o ineditismo das questões, pelo que concordou com a anulação da questão, sem qualquer prejuízo para os candidatos que receberam a pontuação correspondente e, ainda, desligou a professora do corpo técnico responsável pela elaboração das questões. Fonte: Leia já na prova passada foi constatado plágio, mas a professora só foi afastada na segunda oportunidade. É muita condescendência da banca. O curioso é que só agora, após a repetição do problema, é que ela foi afastada, e afastada por iniciativa da própria FGV.
Isso significa dizer que a UAB não pediu nada. Era para a professora ter sido demitida no chique exame de ordem, e ter sido demitida por determinação da própria UAB. Não foi o que aconteceu. Era para o banco de questões ter sido revisado, escrutinado, mas não foi isso o que aconteceu. A pergunta é, como é que o exame de ordem é gerido? Pela qualidade das questões que vimos nessa última prova do XXX exame, a resposta é uma só, não muito bem. Um exemplo apenas dentre muitos outros que podem ser tirados desta primeira fase, a questão do direito desportivo. Elabora uma questão remetendo a um ramo estranho ao edital direito desportivo, com claro propósito de gerar confusão nas mentes dos candidatos, de uma forma já repudiada pelo judiciário, e a banca não anula a questão só porque ela não estaria errada. Ela viola o edital, tão somente. Sua construção é capciosa, feita para o candidato errar em função da confusão ao se ver um ramo estranho a tudo que ele estudou para a prova. É de chorar. Enunciados truncados, alguns sem clareza, com temas extremamente específicos, distantes do que os candidatos estudam, fora do escopo de avaliação do mínimo necessário para o exercício da advocacia. Essas questões passam de verdade pelo crivo de alguém? Pelo visto não, né? Se questões plagiadas são ignoradas, imagine questões mal feitas. Está feia a coisa. Está feio para o exame de ordem. Está feio para a OAB, que tem de ter a atenção chamada para correr e anular de ofício uma questão plagiada. Teve crime no exame de ordem e a OAB não vai fazer nada. No plágio do prova passada a OAB não fez nada. Rigorosamente nada. Não abriu procedimento administrativo e, aparentemente, não cobrou providências da FGV. Se o fez, não acompanhou os desdobramentos, porque tivemos um novo plágio agora, no XXX, nas mesmíssimas condições. Na nota publicada no site do exame de ordem, a OAB disse que atuou de forma imediata. Em relação à questão 20, a OAB Nacional atuou de forma imediata, após constatar indícios de plágio na questão citada, e decidiu pela anulação do item e pelo encaminhamento de pedido de apuração dos fatos junto à Fundação Getúlio Vargas, que é a banca responsável pela aplicação e formulação dos cadernos de prova. Fonte: OAB não atuou não. Atuou com exame de atraso. Era para ter agido no chique exame de ordem. Atuou só na sexta no segundo episódio, quando o plágio foi denunciado, e o texto reclamando por providências quando, então a ordem acordou, após a pressão nas redes sociais Explorer, foi publicado na quinta-feira. O plágio foi descoberto na terça e só na sexta a ordem fez algo. E o fez por conta da grande exposição negativa. Só o fez porque o problema aconteceu pela segunda vez consecutiva. Neste momento alguém pode até ponderar tanta crítica por conta de um só episódio. Não é um episódio qualquer. Foi um plágio. Plágio é crime. Plágio consecutivo, na maior prova jurídica do mundo. E não é só um episódio, toda santa prova tem uma controvérsia. A OAB deveria convocar uma reunião e dar uma explicação à sociedade. Deveria convocar uma reunião e tomar pulso de sua própria prova. A OAB deveria tirar a FGV do exame de ordem. Porque vamos combinar, o amor entre essa dupla é gigantesco. Eu não consigo imaginar mais motivos do que já temos para a ordem finalmente acordar e trocar de organizadora. E, ainda assim, nada acontece. A sensação que tenho é que a relação entre a OAB e a FGV não passa nem por um mísero DR. Discussão de relacionamento. É uma relação inabalável. De dar inveja a todo e qualquer casal, mesmo que a prova, o fruto desse amor todo, apresente uma bomba a cada edição, com questões mal feitas e controvérsias infinitas. Quem explica isso? Tenho certeza de que na condução do exame tem muita gente competente, séria e capaz, mas as falhas recorrentes na prova obliteram por completo qualquer imagem positiva que a prova possa vir a ter e qualquer bom trabalho desempenhado em sua condução, o que é péssimo para todo mundo. A única coisa certa neste episódio todo foram as 3 anulações de ofício determinadas pela Coordenação Nacional do Exame de Ordem, feitas com correção e justiça. Mas é preciso fazer mais.
É preciso anular quando o erro existe. Vão dizer que nas 13 edições sem anulações desde o 8º exame de ordem não tivemos nada de errado. É preciso corrigir quando há margem para melhorar. É preciso mudar quando for necessário. Falo a mesma coisa há anos. O exame de ordem para ficar bom, mas bom mesmo, precisa de muito pouco. E o pouco que falo pode ser resumido a uma única frase: ser gerido com qualidade. O episódio do duplo plágio representa um atestado inquestionável de imensa incompetência. Que coisa triste de se constatar. Triste mesmo. Os candidatos merecem muito mais do que isto, especialmente pagando cada um R$ 260,00 e proporcionando um faturamento, sem impostos, de R$ 27 milhões por edição. Melhorem. Movimento Nacional, fim2amedaordem.com. Ou para quem preferir, fim2amedaordem.com.br. Visite nosso site, www.fim2amedaordem.com. Participe do nosso movimento site oficial, fim2amedaordem.com. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, ative o sininho, para receber notificações de vídeos novos. Siga-nos no Instagram, fim2amedaordem.com.br. Fale conosco, diretoria@fim2amedaordem.com. Movimento Nacional, fim2amedaordem.com. Ou para quem preferir, fim2amedaordem.com.br. Visite nosso site www.fim2amedaordem.com. Participe do nosso movimento site oficial www.fim2amedaordem.com. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, ative o sininho, para receber notificações de vídeos novos. Siga-nos no Instagram, fim2amedaordem.com.br. Fale conosco, diretoria@fim2amedaordem.com. Deixe seu like, para fortalecer ainda mais a nossa luta. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal do YouTube, fim2amedaordem.com. Veja a descrição deste vídeo, além dos links das redes sociais oficial do movimento fim2amedaordem.com. Na descrição deste vídeo tem também links de grupos do WhatsApp, grupos sociais do movimento fim2amedaordem.com. Veja a descrição deste vídeo. Agora vamos para o que interessa: escravidão moderna. Escravidão dos bacharéis em direito, isso é muito triste. Estudamos para defender os nossos direitos e os direitos de todos. fim2amedaordem.com. Tristes constatações do duplo plágio consecutivo no exame de ordem. Cada inscrito no exame de ordem paga R$ 260,00 para ter o direito de fazer a prova. Se nessa edição nós tivemos 122 mil inscritos, é bem razoável imaginar que uns 15 mil conseguiram as isenções, em um chute generoso, pois desde o 29 exame a banca apertou bastante nos critérios de concessão das isenções. Fazendo a matemática toda, essa edição do exame de ordem pode ter rendido, mais ou menos, uns 27 milhões para a dupla OAB-FGV. É muito dinheiro. Dinheiro o suficiente para se fazer uma prova de excelência. Excelência mesmo, sem quaisquer interconferências. Mas não é isso que nós vemos. Não é isso o que acontece. Os plágios consecutivos ocorridos nas últimas duas edições indicam que algo de muito, mas muito errado ocorre na preparação e condução da prova. Tivemos o primeiro plágio no 29 exame de ordem. A questão foi anulada de ofício, que é algo ruim para a FGV. Afinal, uma anulação de ofício é um indicativo de que o vício na questão é grave. Daquele episódio podemos inferir dois possíveis desdobramentos lógicos. Desdobramento 1, a OAB ter advertido a FGV determinado uma revisão no material da prova, para que um episódio igual não mais ocorresse. Desdobramento 2, a OAB ter ficado inerte junto com a FGV, e nada ter sido feito. Se a OAB seguiu o desdobramento 1, que seria o mais lógico, a FGV ignorou por completo. O que é grave. Se a OAB seguiu o desdobramento 2, ela foi completamente omissa. A verdade é que o impensável aconteceu, segundo plágio, na prova seguinte, na mesma disciplina, da mesma prova copiada a advogado, Petrobras, 2012, e da mesma organizadora Sesgravil, aconteceu. Vocês têm noção do quão revelador isso é?
Tem ideia do tamanho do descasso com a condução da prova que esse duplo plágio consecutivo mostra? A FGV comunicou ao jornal Leia já uma nota sobre o episódio que expõe muito sobre a condução do exame. A FGV esclarece que já elaborou, nos últimos 10 anos, 29 exames para a OAB, o que corresponde à elaboração de 2.607 questões inéditas, numa média de 0,3 exames por ano. Para resgate da verdade é fundamental informar que o que houve no último exame foi, única e tão somente, a elaboração de uma questão de direito internacional, por uma professora mestre e doutora, que já havia constado em uma prova de concurso para outra instituição, nos idos de 2012. A FGV tem compromisso, inclusive, com o ineditismo das questões, pelo que concordou com a anulação da questão, sem qualquer prejuízo para os candidatos que receberam a pontuação correspondente e, ainda, desligou a professora do corpo técnico responsável pela elaboração das questões. Fonte: Leia já na prova passada foi constatado o plágio, mas a professora só foi afastada na segunda oportunidade. É muita condescendência da banca. O curioso é que só agora, após a repetição do problema, é que ela foi afastada, e afastada por iniciativa da própria FGV. Isso significa dizer que a OAB não pediu nada. Era para a professora ter sido demitida no 29 exame de ordem, e ter sido demitida por determinação da própria OAB. Não foi o que aconteceu. Era para o banco de questões ter sido revisado, escrutinado, mas não foi isso o que aconteceu. A pergunta é: como é que o exame de ordem é gerido? Pela qualidade das questões que vimos nesta última prova do 30 exame, a resposta é uma só: não muito bem. Um exemplo apenas dentre muitos outros que podem ser tirados desta primeira fase: a questão do direito desportivo. Elabora uma questão remetendo a um ramo estranho ao edital direito desportivo, com o claro propósito de gerar confusão nas mentes dos candidatos, de uma forma já repudiada pelo judiciário, e a banca não anula a questão só porque ela não estaria errada. Ela viola o edital, tão somente. Sua construção é capciosa, feita para o candidato errar em função da confusão ao se ver um ramo estranho a tudo que ele estudou para a prova. É de chorar. Enunciados truncados, alguns sem clareza, com temas extremamente específicos, distantes do que os candidatos estudam, fora do escopo de avaliação do mínimo necessário para o exercício da advocacia. Essas questões passam de verdade pelo crivo de alguém? Pelo visto não, né?